Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram essa noite aí? O dia já começou, já estamos aqui às 12h50. Quero saber se já está todo mundo aí sintonizado no nosso programa. Vamos lá, Camila, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem pelo chat. Camila entrando, Bianca Nunes Bastos entrando também, Gilmara Roriz aqui. Jéssica Rayara, Gisele Lamarque, que bom, pessoal, ótimo. Todo mundo aí com a gente, ao vivo. Solange Duro, Bianca Nunes, que bom, pessoal, que bom. Vendo e ouvindo bem? Boa, Camila. Camila falou que já está inscrita no curso novo aí também. No curso Faça a Coisa Certa, curso de relacionamentos com o Dr. Ítalo, muito bom. Ah, que bom, Camila, ótimo. Maravilha. Pessoal, vendo e ouvindo bem aí, perfeito. Bruna Heloísa entrando aí com a gente também, maravilha. Então, anotem a Keila agradecendo aí a aula de ontem, eu que agradeço. Beleza. Jussicler aí, o Jussicler falando que descobriu ontem que ele é muito simpático, bacana, Jussicler. Então, quem não sabe do que a gente está falando, não deixe de assistir a reprise do aulão sobre relacionamentos, que foi dado dia 13 de março, ontem, né? Para quem está assistindo ao vivo. E se você já estava inscrito na aula, então você vai receber aí, daqui a pouco, você vai conseguir acessar a gravação, né, se você perdeu a aula ao vivo. Se você não estava inscrito na aula e quer assistir ao aulão, então se inscreva lá no site, né, amelhorfamiliadomundo.com.br, que está aqui na descrição do vídeo, tá? Está na descrição aqui dessa live. Beleza. Aí você se inscreve lá tem um espaço para você colocar o seu nome, né, seu e-mail, já inscreve, você vai receber lá depois um e-mail com a aula gravada, tá bom? Para você que quer falar comigo agora, então anota aí meu número, né? Então, 21 99 388 9218. 99388 9218. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, Milena Gogola falando que convidou um monte de gente para fazer o curso, faça a coisa certa. Muito bom, Milena. Realmente foi bem legal. Nossa turma vai estar animadaça também, né? Vamos ver. A gente vai se ver todo mundo lá na sala, né, de aula virtual no dia 20, né? Dia 20 de março. Beleza, pessoal? Maravilha. Jorge Azard falou que já está praticando respiração, então é isso. Daqui a pouco você vai ver os melhores resultados, tá bom, Jorge? Muito bom, muito bom. Bianca falou que vai aproveitar o curso, as férias do marido aí para fazer o curso. Maravilha, muito bom. Tem uma coisa sobre educação, não só de criança, tá? Mas de adulto, mas sobretudo isso é muito mais fácil de ensinar durante a vida infantil, é muito mais fácil de ensinar durante o momento no qual a criança ainda é uma esponja ali, né, que está absorvendo tudo, e muitos de nós acabamos não sendo educados nesse assunto, né? Somos mal educados nesse assunto porque a gente não teve um modelo ali. Do que eu estou falando? Estou falando do seguinte, né? Nesse mundo politicamente correto, né, que a gente vive, no qual a gente não pode falar, né, que A é A, que B é B, né, que homem é homem, que mulher é mulher, a gente não tá mais ou menos, né, tem uma atadura na boca, né? Muitos de nós, né, a gente sente como se a gente não pudesse falar das coisas que são óbvias, né? Não estou nem falando de ofensa, né? Ninguém está aqui nesse mundo para ofender ninguém, muito pelo contrário. Mas a gente, né, está num mundo politicamente correto no qual a gente não consegue verbalmente, de modo claro, de modo tranquilo, expressar, né, aquilo que a nossa percepção capta, né? Então, no mundo politicamente correto, a gente tem que fazer uma série de malabarismos, né? A gente não pode falar o que as coisas são, né? A gente deve, a todo instante, a gente, né, toda hora é convidado a engolir ali a expressão mais plena, né, a expressão mais precisa, a expressão mais crua, a expressão que, de fato, do melhor modo, acaba descrevendo uma certa realidade, né? Então, uma série de expressões foram mudadas no nosso linguajar, apelando ao respeito que a gente deve, sobretudo com as comunidades que são com as minorias, né? Então, por exemplo, né, os deficientes físicos, portadores de necessidades especiais, a gente não pode mais falar aleijados, né? Ainda que uma série de textos clássicos expressem a eles, né, com desse modo, né? E não é um modo pejorativo, não é um modo negativo, mas é um modo que não se pode mais falar, né? Então, a gente está diante de uma vaga, né, de deficiente físico, a gente não pode falar, essa aqui é a vaga das pessoas que são aleijadas, né? Ou seja, elas estão
né, aquelas pessoas que não têm, né, uma série de capacidades físicas, né, ou por uma lesão transitória, uma lesão permanente, né, uma secção de coluna, enfim. O fato é que a gente perdeu a capacidade, né, muitos de nós, não todos, né, mas muitos de nós, perderam a capacidade de se expressar de um modo mais claro, mais direto, né, mais evidente. A gente precisa toda hora ficar pensando o modo como é que a gente pode se referir às realidades, porque a gente fica com medo de ofender, ou a gente fica com medo, sobretudo, de ser julgado, ou então a gente fica com medo de alguém ir lá e apontar o dedo na nossa cara e falar que a gente é intolerante, que a gente é, sei lá, homofóbico, né? Tá na moda, que a gente é nazista, enfim, as pessoas têm medo disso tudo. Né? As pessoas têm medo. E acontece o seguinte, quando a gente tem essa pressão na nossa cabeça, quando cai essa pressão sobre a nossa cabeça, né? Essa pressão de que a gente não pode se expressar do modo mais natural, do modo mais evidente, né? Que a gente não queira, né, ofender ninguém, né? E o mundo sempre foi assim, quer dizer, existiam abusos durante muito tempo, isso é verdade, né? Mas por outro lado também, quando a gente passava um pouco do limite, uma desculpa bastava, a gente pedia desculpa sincera e aquilo bastava, né? Olha, desculpa, né? Passei do limite, você me perdoa? E a pessoa também com o coração aberto fala, tudo bem, cara, te perdoo, tranquilo, né? Acontece que nesse mundo politicamente correto, essa noção do perdão, ela acaba também ficando muito pesada, né? Fica muito pesada, porque as pessoas não aceitam mais ali o pedido de desculpa de modo natural, né? De modo natural. Então, quando a gente, às vezes, pisa na bola, né? E às vezes acontece com todo mundo acaba pisando na bola em algum momento, justamente por essa pressão do politicamente correto, quando a gente vai pedir desculpas, quando a gente vai pedir perdão para aquela pessoa que está ofendida, a pessoa não consegue mais receber com naturalidade o perdão. Porque ela acha que, bem, para você ter dito que alguém é aleijado e não deficiente físico, você pensou, você premeditou, você quis ofender. E olha, a verdade é que não, né? A verdade é que muitas vezes não. Quer dizer, pode ser que alguém, né, algum cretino aí, algum tapado, algum canalha realmente queira ofender o outro. Mas às vezes não acontece isso, às vezes só um deslize, um escape, né? Ou é a expressão natural da coisa. Aí você vai lá se desculpar e a pessoa às vezes não aceita a desculpa, não aceita o perdão. Né? Não aceita perdão por isso, porque ela acha que você precisou pensar direito naquilo, precisou pensar, elaborar aquele pensamento para poder cuspir aquela ofensa. Tá? E quando a gente está, né, permeado, a gente está invadido desse pensamento, fica muito difícil educar a criança. Porque a todo instante, né, a todos os momentos, a gente precisa ficar, né, calibrando a coisa, a gente precisa ficar calibrando a percepção. A gente não sabe, a gente fica nervoso, né? Não é que a gente fica ofendido, a gente fica envergonhado. Se uma criança entra no elevador, né, olha para um vizinho, né, e faz um comentário desses, né? Faz um comentário. Então, e veja, cara, um adulto, né? Um adulto. Eu vou te escrever uma cena aqui, que pode ser uma cena que pode incomodar algumas pessoas, mas é o que aconteceu, né? Uma criança entrou no elevador e tinha uma pessoa ali que tinha um membro amputado, né? E um adulto tinha um membro amputado, tinha uma perna, né, amputada, e a criança olhou para ele e falou, o Saci Pererê. Né? Olha, um adulto, né? Se eu sou adulto que tem um membro amputado, eu ia rir, né? Eu ia rir, dar um beijinho na criança, ia chegar e falar, não, tio, não, Saci Pererê, aconteceu um acidente aqui, não sei o quê, né? Você vai se ofender com uma coisa dessa? Agora acontece o seguinte, né? E nessa história em concreto, né? O adulto não se ofendeu. O adulto que tinha a perna amputada não se ofendeu. Para ele, provavelmente era um adulto, né? Uma pessoa madura, uma pessoa bem resolvida. Não vai ficar ofendido porque a criança fez uma associação, né, direta, uma associação clara, né? Mas o pai, né? E a mãe, estavam os dois, estavam um casal. O pai e a mãe ficaram absolutamente constrangidos, né? E me falaram depois aqui, desceram a bronca na criança. Como é que você faz isso? Falaram, olha, como é que faz o quê? A criança nem entende, era uma criança pequenininha. Né, tinha 4 anos, a criança é pequenininha, ela não entende o que está acontecendo, né? Então veja, a criança começa a não saber o que ela pode respeitar, né? Ela vai respeitar o quê? Ela vai respeitar a realidade ou ela vai respeitar a suscetibilidade de um adulto imaturo? Você entende aqui o problema? Né? A gente com ânsias, né, de educar o filho, porque é claro, né, o pai olha uma situação dessa e fala, porra, meu filho é um mal criado, meu filho é um mal educado. De onde veio isso? Eu não faço isso em casa. Quem foi que deu essa educação para essa criatura? Essa má educação para essa criatura? E aí o pai vai lá e tenta, né, incisivamente, de modo contundente, tenta ir lá e educar a criança. Quando no final das contas, nessa situação em concreto, a criança simplesmente ela está cantando a realidade. Ela está cantando as associações que estão na cabeça dela. E algumas associações, para a nossa sensibilidade do politicamente correto, são muito incômodas. E a gente começa a ensinar para a criança uma das coisas que vai perverter mais o imaginário dessa criança, uma das coisas que vai perverter mais a capacidade dela de amadurecer, que é, né, essa capacidade de respeitar o que deve ser respeitado. Em primeiro lugar, a realidade. Em primeiro lugar, a realidade. Só que, se a gente a todo instante, a gente coloca a suscetibilidade de uma outra pessoa, né, uma ofensa possível, uma sensação de ofensa possível de uma outra pessoa na frente do que é a realidade, ora,
Como é que a gente vai formar uma pessoa assim? Essa criança, ela nasce, ela cresce com o aparelho perceptível, né, com o aparelho perceptor, com aquilo que ela percebe, né, com a capacidade dela de perceber o mundo, de modo lesado, de modo amputado, de modo defeituoso, de modo aleijado, no final das contas. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente que é pai e mãe tem que ter muito cuidado, né? E aqui é um limite tênue, cada um vai ter sua sensibilidade, tá? Mas eu preciso fazer esse chamado aqui, né? Esse cuidado de que, né, muitos de nós, por uma afetação do politicamente correto, vamos lesando a capacidade dos nossos filhos de perceber o mundo, de perceber a realidade. Tá? Essa é a primeira coisa. O respeito à realidade como ela se apresenta é uma função necessária e primordial para que essa criança possa ter virtudes, para que essa criança possa ter religião, para que essa criança possa ser um bom cidadão, para que essa criança possa ser um bom estudante, possa ser um bom marido, possa ser uma boa esposa, né? Para que essa criança possa, de fato, quando crescer, ela possa entender a hierarquia da realidade e não colocar suscetibilidade de terceiros na frente daquilo mesmo que Deus criou, ou seja, da realidade, né? Daquilo que é maciço, daquilo que existe. O problema é o seguinte, se o adulto lá ficou ofendido porque foi chamado de Saci Pererê por uma criança de 4 aninhos, bem, esse adulto não tem dignidade ainda, ele não é um adulto, por assim dizer, né? Ele é uma criança menorzinha do que aquela ali que tem 4 anos. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quer dizer, uma coisa é o conjunto de códigos sociais da vida adulta. Né? Nós adultos, a gente tende a começar a entender, e mesmo assim a gente se afeta, a gente se incomoda muitas vezes com isso, né? Mas a gente consegue entender que em algumas situações não é bom falar certas coisas. Agora, criança, a gente tem que tomar muito cuidado com qual o conteúdo de informações que a gente vai usar para apurrinhar nossos filhos. Então, algumas coisas a gente realmente precisa estar ali focado, a gente precisa estar ali diariamente atento para que a gente possa educar nossas crianças. Né? Então, por exemplo, a etiqueta à mesa. É importante que a criança saiba, né, o código de condutas à mesa, né? Não ficar se babando, se sujando toda. Né? É bom que ela use os talheres, é bom que ela use o guardanapo. Por quê? Porque isso é um código de conduta universalmente aceito. Né? Isso não lesa a realidade, isso não lesa a percepção de realidade da criança. Isso simplesmente inscreve a criança, né, numa realidade social que é o melhor modo de se comportar à mesa. Ok? Agora, quando a criança olha para uma realidade e faz uma associação direta dessas, né, como nesse caso do elevador, por exemplo, diante de um sujeito que tinha um membro da perna amputado, o que a criança está fazendo? Nada. Ela simplesmente estava observando a realidade. Tá? E aí um pai, né, e uma mãe que não estejam afetados por essa suscetibilidade do politicamente correto, chegando em casa, podem até se desculpar, né, para o moço no elevador, mas tudo pode piorar numa situação dessa. Eles vão lá e vão ensinar, né, o que acontece quando as pessoas não tomam cuidado, quando não põem o cinto de segurança, né, aí vai ter uma batida de carro, pode machucar a perna, pode cortar a perna, né. Aí os pais vão com calma explicar ali o que está ao redor daquilo, mas não vão entrar nessa cilada do politicamente correto, que faz com que a gente vá ensinando que os nossos filhos não devem respeitar o que deve ser respeitado. E depois a gente se espanta quando, diante da adolescência, esse filho não respeita a nossa autoridade. Né? O filho não respeita a autoridade de pai e mãe, por quê? Porque pode ser que uma outra linguagem do politicamente correto tenha entrado ali na cabeça dele. Então ele não cede à realidade hierárquica do mundo. Ele não cede à autoridade e à maternidade, à autoridade do pai e à autoridade da mãe. Ele pode ceder a autoridade de um grupo de pressão, ele pode ceder a autoridade dos coleguinhas, do grupo de colegas dele. Tá? Por quê? Porque ele não aprendeu a respeitar a realidade, porque a gente foi lesando, né, dia a dia, a capacidade desse sujeito de perceber. Então, no nosso tempo, né, a gente se queixa muito, os nossos jovens perderam respeito, né? Os nossos jovens não respeitam mais a autoridade, não respeitam mais a hierarquia. Por quê? Porque nossos jovens só respeitam o politicamente correto. Nossos jovens, eles perderam a capacidade de respeitar a realidade para respeitar o politicamente correto. Em tempos antigos não era assim. Né? Em tempos antigos o politicamente correto não tinha entrado, existiam outros abusos também, mas o politicamente correto não tinha entrado. Ou seja, as inteligências não estavam lesadas na saída, né? Na largada. Ok? Era muito mais fácil para os jovens respeitarem a autoridade. Era muito mais fácil para os jovens respeitarem a autoridade. Tá? Então o que acontece é isso, o politicamente correto entrando, eles lesam essa capacidade que as crianças têm, né, que os adultos também, né, acabam tendo, de perceber a realidade, e eles ficam de quatro, né, eles ficam ajoelhados diante da tirania das minorias, diante da tirania do politicamente correto, e a gente acaba perdendo a gente acaba perdendo a capacidade de oferecer para eles um coração que possa pulsar diante das coisas grandes, um coração que possa pulsar diante da magnanimidade da vida, um coração que possa pulsar diante da beleza, um coração que possa pulsar diante da verdade, do bem. A gente acaba oferecendo para eles um coração de galinha, um coração mesquinho, um coração colado nas coisas da terra, um coração que fica ciscando ali, né, junto com as minhocas, junto com os vermes. Por quê? Porque a gente tira a capacidade do sujeito de olhar
para a grandeza da realidade e vai apontando, né, o olhinho deles para essas mesquinharias de uma vida imatura, vai olhando para essas mesquinharias de corações rompidos, de corações tão pequenos quanto esses aí. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos tomar cuidado, porque a gente tem que ensinar nossos filhos a respeitar o que deve ser respeitado. E a não ficar de quatro, não ficar de joelho diante dessas tiranias, dessas maldades que existem no mundo hoje, que impedem a capacidade que a gente tem de perceber a realidade. Tá bom, pessoal? Claudiane falou que perdeu o aulão ao vivo de ontem. Poxa vida. Ah, mas acabou de comprar o curso, que bom. Então depois você vai assistir esse aulão. É bacana. O aulão de ontem foi muito bom. É bom você assistir o aulão de ontem antes de começar. Jéssica Raara falou, onde é que eu encontro o link para comprar? Então, Jéssica, alguém vai postar o link aí para você daqui a pouco, tá? Fica tranquilo, alguém da nossa equipe vai postar o link para você, tá bom? Beleza. A Glícia Siqueira pergunta, doutor Ítalo, o senhor tem alguma dica para pessoas que arrancam cabelo? Já fiz terapia, já tomei até remédio, e quando vejo minha mão está arrancando cabelos, literalmente. Isso é tricotilotomia, é um nome, né? Isso é um nome, isso é uma coisa que acontece, é um sintoma da ansiedade. A gente tem que arranjar técnicas aí de controle da tua ansiedade, tá bom, Glícia? Vamos falar disso em algum momento, tá, para você. Mas técnicas de controle da ansiedade, técnicas de terapia comportamental podem ajudar muito, o fármaco bem aplicado pode te ajudar muito também, tá? Beleza. Muito bom. Vamos ver aqui, doutor. Então, Milena Gogola pergunta aqui uma coisa. Doutor, tenho observado como é necessário aprender a dialogar. Não somos educados para isso. A TV só dá exemplos péssimos. E muitos jovens me procuram com dificuldade de conversar com outros jovens e com os próprios pais. Olha só, Milena, que coisa interessante que você me falou aqui. Há anos, né? Eu não vejo mais televisão, né? Graças a Deus, não vejo mais televisão. Aquilo ali é uma... Não vejo mais televisão. Não tem nem televisão em casa mais, graças a Deus, já há muitos anos, não faz falta nenhuma. O tempo se otimiza muito, né? A gente consegue ler mais, consegue se informar mais, consegue fazer mais cursos, consegue conversar mais com as pessoas, consegue estar mais em família, é muito melhor. Então é uma dica que eu dou pra vocês, essa é a primeira coisa. Mas há anos, eu estava num plantão, lembra até que plantão é esse? Lembra exatamente qual era o plantão, né? Eu estava num plantão, eu ainda estava na faculdade, tá? E estava num plantão de ginecologia e obstetrícia. Em algum momento eu pensei em ser ginecologista obstetra, né? Mas foi muito tempo. E passou pela cabeça, né? Que eu levei muito a sério essa ideia. Tava ali, né, sondando a ideia. E tava no plantão de ginecologia e obstetrícia e a televisão tava ligada, mas sem som, muda. E tava passando uma novela. Eu parei ali para ver aquela cena, né? E eu fiquei impressionado, né? Primeiro, com a má interpretação dos atores, né? Mas fiquei impressionado com aquelas caras nervosas, né? Aquelas caras de gesticulação e uma coisa nervosa, né? As pessoas ali, né? Uma cena, várias cenas daquela novela, todo mundo tenso, nervoso, irritado, tá? Isso é uma característica mesmo, é uma característica do brasileiro. Como é que o povo aqui é um povo irritado, um povo suscetível, né? Um povo que tudo incomoda, tudo irrita. Tudo incomoda, tudo irrita. É óbvio, né? Tem uma perda de centralidade das coisas importantes. O brasileiro, muitos países hoje já estão assim, né? Mas muitos estrangeiros, quando vêm para o Brasil, às vezes a gente conversa, assim, cara, o povo nervoso, o povo irritado, né? Buzina toda hora, o pessoal mandando todo mundo para aquele lugar, o pessoal nervoso, sempre a flor da pele, né? Isso é uma verdade, Milena. Por um lado, a televisão ela vai informando, né, essas coisas também. Ela vai entrando, vai jogando no imaginário do brasileiro. Sempre cenas muito excitantes, né? Coisas assim, tudo muito nervoso, muita flor da pele. Então, uma das coisas que a gente pode recomendar é parar de ver essas porcarias aí, né? Parar de ver essas porcarias ajuda, porque a gente não vai ter aquele modelo de identificação tão direta, tá? De identificação tão direta. E a outra coisa é achar uma centralidade do espírito, uma centralidade da alma. As coisas não podem incomodar tanto assim. Agora é verdade, um povo que não está acostumado, a gastar seu dinheiro, né, dando esmola, a gastar o seu tempo fazendo trabalho voluntário, né? Um povo que tudo incomoda. Né? Um povo que herda aquela cultura escravocrata de que todo mundo tem que ficar servindo, né? Tem que todo mundo sempre vem a nós, o vosso reino nada. São pessoas que, claro, quando alguma coisa falta, vai se sentir muito mais incomodado que um povo mais maduro. Né? Então, o amadurecimento do espírito, o amadurecimento da alma, o amadurecimento da personalidade são fundamentais para isso. Né? A gente pode falar disso melhor em algum momento, tá? Mas você falou, a televisão só dá exemplo péssimo mesmo. É verdade. Né? É verdade. Beleza. Muito bom, pessoal. Então, o pessoal aqui agradecendo o aulão de ontem, né? Foi legal mesmo, né? O pessoal todo ao vivo, tinha 1.700 pessoas lá ao vivo com a gente, lá foi incrível. É muito bacana. Já estamos animados aí para o início da turma do dia 20. Se você tem interesse no curso, né? No curso Faça a Coisa Certa, curso de relacionamentos, então se inscreve, né? Através aqui do site, né? melhorfamiliadomundo.com.br, você vai receber lá
um link para assistir o aulão, tá? Se não estava inscrito no aulão, mas não assistiu, daqui a pouco você vai ter acesso ao aulão, tá sendo editado aí, né? Tirando uma coisa em outra ali. Só aquela coisa inicial, né? Para a gente entrar direto no conteúdo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco vai subir pro portal lá que vocês vão ter acesso direto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Batemos aqui já o nosso horário regulamentar, tá? Voltamos com mais assunto aí ao longo dessa semana, tá bom? Não deixem de estar presente ao vivo aqui com a gente, convidem seus amigos, compartilhem esse vídeo, compartilhem aí a informação de que o curso sobre relacionamentos está disponível, ainda com desconto até o dia 19, né? Com desconto valor até o dia 19, para que outras pessoas possam entrar na nossa turma e aproveitar aí o conteúdo que está preparado com muito carinho, né? Muita energia. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.